antes de falar sobre viver por fé, dizer que viver por fé, viver debaixo da graça de Deus, viver no Espírito, é quase a mesma coisa, está tudo ligado, né? Quem vive debaixo da graça de Deus, quem vive pelo Espírito, quem vive pela fé, está tudo ligado. E o que nós vamos ver nessa noite, irmãos, é Gálatas capítulo 5. Se você tem aí, se você não tem, pode acompanhar aqui. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pode deixar nesse texto aí. Os irmãos Gálatas, todo o contexto, você vê isso, que eles começam bem. Eles começam no Espírito. Quando nós começamos no Evangelho, a gente começa pela fé. Que afinal de contas, o que passam para nós é o seguinte: você vem para Jesus, você vai, você até questiona, diz assim, mas eu preciso melhorar a minha vida. Um monte de gente diz isso para a gente, quando a gente convida para ir num culto, para vir para Cristo. A pessoa diz, mas eu tenho que melhorar, acertar algumas coisas, depois eu vou para a igreja. Essa é a linguagem que o pessoal usa. É como a gente pensava, mas alguém disse, não, vem como você está. Jesus aceita você assim, é ou não é, irmãos? Vem desse jeito. Não, mas eu tenho que melhorar, eu tenho um vício, eu tenho um pecado, mas vem, Jesus aceita você como está. E a gente vem. E a gente veio, os irmãos Gálatas vieram para Cristo assim. Deus me aceita, Deus, é pela graça de Deus a salvação, é pela fé. Amém, e eles foram. Mas eles, no andar, na caminhada cristã, nós também chegamos a um ponto, às vezes, que nem os gentios nunca estiveram debaixo da lei. Mas a religião coloca eu e você. Nós estávamos debaixo da lei por causa da religião. E quando nós vamos para debaixo da lei, é o que aconteceu com os irmãos Gálatas. Eles começam a ouvir mensagens aonde eles precisam da obra deles como se fosse um complemento da obra de Cristo, como se fosse mais uma porcentagem necessária que Jesus não conseguiu concluir. Isso em todos os sentidos, em todas as esferas da vida cristã, ou seja na salvação, ou seja para receber qualquer milagre, é necessário uma obra do homem. Esse é o entendimento, não é o que nós entendemos, né, irmãos? É o entendimento da maioria dos irmãos hoje, cristãos. E os Gálatas começam no Espírito, crendo na graça. E Paulo, ele diz, olha, ele ensina os irmãos, diz, continuem a viver da forma que vocês vieram, continuem. Como que vocês vieram para Cristo? Pela fé. Então continuem pela fé, não continuem agora crendo na obra de vocês. Não continuem crendo no esforço de vocês para qualquer coisa referente a Deus. Mas continuem como vocês vieram. Como que você veio? Pela fé. Eu sabia que eu não merecia nada. Eu sabia que eu não era merecedor, mas Jesus me recebeu com amor e com graça. Mas no decorrer da caminhada, a gente vai pensando que não é bem assim, que a gente precisa se aperfeiçoar pela obra da carne. E a maioria de nós pensou isso, se não todos nós. Agora, irmãos, não andar pelo Espírito, ou não andar pela fé, é cansativo. E é impressionante, essa semana pregando essa mensagem hoje, eu preparo ela mais de semanas atrás, antes de nós trazer aqui. E a semana toda foi essa conversa com os irmãos, inclusive agora, antes do culto. É cansativo viver pela nossa obra. Por isso, sabendo disso, Deus nos deu essa graça de viver pela fé, que é acima, transcende a nossa carne e a nossa alma. Viver pela fé transcende viver pela sua alma, pelas emoções, e transcende viver pela sua carne. É muito maior. Viver pela fé, irmãos, viver pelo Espírito, é viver no governo do Espírito, na direção do Espírito Santo. Essa semana ainda nós falamos com alguns irmãos sobre Marta e Maria, e vai vir um projeto agora daqui a alguns dias na nossa igreja sobre isso também. Marta inquieta, fazendo um monte de coisa. Essa é a mente de muitos irmãos hoje. Esse é o espírito que muitos irmãos estão. É cansativo.
E Maria, pastor, Maria, a Bíblia diz que ela aquedava-se, que ela estava aos pés de Jesus ouvindo. Não é que ela não queria fazer nada, mas ela ia fazer com a direção de Deus. Ela ia fazer com a direção do Espírito. É diferente você ir fazer pela sua força e ir fazer depois que você ouviu a Deus. Basicamente, a vida na fé é a vida que está com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Basicamente, viver pela fé é isso. Quando a gente é sufocado por tantas coisas que tentam enrolar as nossas emoções, tentam deixar as nossas emoções bagunçadas, embaralhadas, nós olhamos para a fé, olhamos para Cristo, olhamos para aquilo que diz a palavra. Eu estou com o meu casamento, é claro que eu reduzo, para a gente entender melhor, eu reduzo aos problemas corriqueiros, para a gente pegar melhor o entendimento. Eu estou com um problema no meu casamento, e as minhas emoções estão abaladas, eu estou preocupado, isso em qualquer área, eu estou falando no casamento, pode ser na saúde, pode ser em qualquer área. Como que eu olho para isso? Eu não olho para isso. Eu olho para aquilo que a palavra diz sobre isso. Eu não olho para o problema que eu estou passando, eu olho para quem a palavra diz que eu sou. Eu olho para aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim, eu olho para a palavra de Cristo. Isso é viver por fé. É sempre estar com a palavra de Cristo em você. Não importa o que você está passando, o que prevalece para quem vive pela fé é a palavra de Cristo. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou pensando, mas é a palavra de Cristo. Eu ainda falei hoje para os líderes, eu disse, olha, 99% das pessoas que não congregam mais, não querem mais saber de congregar, tem a ver com a alma delas, com o sentimento. Tem a ver com a alma, com o sentimento. Ninguém diz assim, o Espírito me conduziu a não congregar mais, e eu me virar sozinho e ser solitário. O Espírito nunca conduz a isso. Ele conduz à unidade. Ele conduz ao congregar. O congregar é o espiritual. O congregar é espiritual, para mim crescer na graça e no conhecimento, eu preciso de você e você de mim. Jamais o Espírito vai conduzir a algo contrário àquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Então a maioria das pessoas que não congregam hoje, ou que estão com alguma coisa, porque fulano, não gostei do que fulano falou, eu não gostei do que, como eu falei aqui terça-feira para os irmãos, já me desentendi com o pastor, com a mulher do pastor, com fulano, com ciclano, então eu não quero mais. O que é isso? É fé, irmãos? É emoção, sentimento, guiado pelo sentimento, escravo dos sentimentos. Escravos, e por isso às vezes a pessoa está assim no trabalho, ela está emocionalmente abalada no trabalho, mas como de lá ela não consegue sair, então ela vai ficando ali. É sempre emoção. A maioria das nossas decisões, isso é provado, irmãos, isso é provado, eu já vi estudo de psicólogos, provado que a maioria das nossas decisões é tomada pelas emoções. Maioria. E os outros 1%, pastor, de quem não congrega mais? De quem não congrega mais, 99% é por causa da alma, das emoções, não quer mais saber, porque por causa disso, daquilo outro, que ele sentiu, que ele não viu, que ele não gostou, que ele não quer, que ele... É emoção. E 1% ele saiu de lá porque ele viu alguma heresia e não concorda. Aí deu 100%. Não tem outro motivo. Basicamente é esses dois motivos. Olha como a vida cristã... Quando nós estamos, e faz anos que eu prego sobre isso, anos mesmo, irmãos. Olha, uns 13 anos que eu falo diretamente sobre a alma, o espírito, sobre os nossos sentimentos. Mas é bom os sentimentos? É bom, Deus nos deu, é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito é de Deus, vem de Deus. Os sentimentos são bons, mas eles não podem governar. Eu já tenho um governo sobre a minha vida, e o governo é Deus, o governo é a palavra, o governo é o Espírito. Aleluia, eu já tenho esse governo. Diante de tudo que as minhas emoções estão dizendo, elas são alinhadas pela fé à vontade e ao governo de Deus. Emoções alinhadas àquilo que Deus colocou na minha vida, é uma vida cristã saudável. É uma vida cristã vitoriosa. Então não andar pela fé ou pelo Espírito é cansativo, é exaustivo. Por quê? Porque tudo depende de você. Tudo, você não consegue confiar. Não consegue confiar apenas em Deus. Tem que confiar que lá no seu trabalho depende de você alguma coisa. Sempre é cansativo.
É cansativo no ministério. Eu vivi anos cansado, pensando que era eu que trazia as pessoas, eu que ganhava as pessoas, que era a minha ideia, a minha estratégia que trazia as pessoas. Isso é cansativo. É cansativo pensar que tudo é você. Agora, quando nós depositamos a nossa fé, descansamos, dizendo: Senhor, não é a minha obra, é a tua obra. Senhor, eu sei que eu sou limitado sem estar na fé, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O que a carne faz, a palavra de Deus chama de obra. O que o Espírito gera, chama de fruto. Olha como demonstra aqui o quão cansativo é. O que a carne faz, Gálatas diz isso, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. O que a carne faz é obra. O que o Espírito faz o que ele gera é fruto. Então aqui é muito claro que é cansativo. As nossas obras sem a direção do Espírito é cansativo. Por isso Maria não levanta dali sem primeiro ser cheio da palavra de Cristo. Por isso, antes de nós irmos para o nosso trabalho de manhã, para os nossos afazeres, nos enchemos da palavra de Cristo. Por isso, quando alguma coisa acontece, onde nós andamos, a gente se enche da palavra de Cristo. Eu tenho ensinado muitos irmãos, fique confessando e dizendo para você mesmo o que a palavra de Deus diz sobre você. Diante de qualquer situação, prevalece a palavra de Deus sobre a tua vida, prevalece o Evangelho sobre a tua vida. Aleluia. Agora, eu não posso inverter a ordem desse texto. Eu vou mostrar para você como os cristãos entendem esse texto aqui. O texto, muitos irmãos entendem de trás para frente. E aí complica, porque o texto não está de trás para frente. O texto diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O texto é esse: satisfazer os desejos da carne não é só pecado, irmãos. Não é só isso, até porque o livro de Gálatas não trata de pecado, ele trata da lei, da graça. O livro de Gálatas, ele trata disso. Ainda que Paulo fale sobre as obras da carne, esse texto não fala só de pecado, ele fala de tudo aquilo que eu deixo de lado a fé e procuro viver pela obra da carne, satisfazer a carne. Mas muitos irmãos não entendem, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eles entendem o contrário. A maioria dos cristãos que você conversar entende o contrário esse texto. Como que eu sei? Preste atenção, vamos ler de trás para frente. Eles entendem assim: não satisfaçam os desejos da carne e vocês viverão no Espírito. A maioria entende isso, porque eles tentam subjugar a carne para viver no Espírito. Eu tenho mais ou menos umas 10 apostilas, sem mentira nenhuma, irmãos, umas 10 apostilas só num drive que eu tenho lá. E olha que eu tenho uns 5 drive lá quase cheio. Só num drive eu tenho umas 10 apostilas de seminários que eu participei, outras que eu ganhei, sobre vida no Espírito. Dessas 10 apostilas, todas elas, eu posso mandar para você ver, todas elas dizem o seguinte: para você viver uma vida no Espírito, você tem que ser uma pessoa de jejum, de oração, de joelho no chão, e essas coisas, ou seja, subjugue a carne e viva no Espírito. É o contrário do texto. O texto não está dizendo subjugue a sua carne, carregue a sua cruz, pague o preço e você viva no Espírito. É o contrário, começa no descanso e não na obra. Começa no descanso. O texto não... Uau, isso é demais, né, irmãos? O texto não diz para mim subjugar minha carne, para mim ficar olhando para o meu pecado, para mim ficar tentando largar o meu pecado, para mim ficar tentando fazer as coisas, e aí eu vou viver no Espírito. E alguém diz assim: glória a Deus, agora eu sou espiritual, eu tenho uma vida no Espírito, que a semana toda eu jejuei, a semana toda eu orei de madrugada, eu paguei o preço. Pagar o preço é a palavra mais falada, não ela literalmente, mas nas entrelinhas é isso. Dessas apostilas de vida no Espírito, nas entrelinhas é isso. Você paga o preço para você viver no Espírito. Mata a sua carne. Depois que você mata a sua carne, você vive no Espírito. Não, o texto diz: vivam no Espírito. Vivendo no Espírito, você subjuga a sua carne. É o Espírito. Começa pelo Espírito, viva no Espírito, olha para a obra consumada de Jesus, olha para aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, viva no Espírito.
Ouça o Espírito, espere a direção do Espírito. Não precisa se aquietar nas suas decisões, naquilo que eu sei que às vezes nós estamos com tantos problemas nessa vida. Agora, irmão, presta atenção. Eu nunca, desde que eu conheci o Evangelho, antes de conhecer o Evangelho, eu questionava a Deus. Você tinha que ver quando eu ficava doente, quando eu entrei no Evangelho. Tudo eu pensava que eu estava em pecado, eu pensava que era o diabo, e eu doente ia jejuar. Porque eu pensava, poxa, eu tenho que me purificar. Aí Deus vai olhar e dizer assim, bom menino, está curado. O que acontece? Quando eu entendi o Evangelho, nunca mais eu questionei a Deus de nada. Nunca mais eu perguntei nada para Deus. Sabe, nunca, nada de nada. Eu não pergunto nada para Deus. Eu vou mostrar para você aqui um texto já, por que eu não pergunto nada para Deus. Eu nunca fico orando e perguntando, Deus, por quê, Senhor? Por que eu não pergunto nada para Deus? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Eu não preciso perguntar. Deus não precisa provar nada para mim. Eu não preciso de provas de Deus. E olha que os religiosos na Bíblia perguntavam para Jesus, Senhor, dá sinais. Jesus dizia, olha, um pede sinal, o outro pede isso. Não será dado sinal para vocês. Estão sempre pedindo sinais. Os cristãos, eles querem sinais. O Filho de Deus quer sinal. Vou, não vou, Senhor, nessa viagem, me dá um sinal. Aí acontece alguma coisa, é o sinal. Não, Deus não trabalha por sinais, Deus trabalha com a fé. Eu não preciso que Deus me prove nada, eu somente creio. Pô, mas o que está acontecendo agora? Eu estou com problema, dificuldade. Parabéns, você está na terra tem problema, dificuldade, por isso que eu não questiono Deus. Por que eu estou com essa dor de cabeça constante? Deus, o que eu fiz? Nada, você está na terra. Na terra a gente está sujeito a passar por dificuldades. Quem está na terra está sujeito a ficar doente. Quem está na terra está sujeito a ter acidente. Quem está na terra está sujeito a todas essas coisas. Não questiono Deus, não pergunto nada de Deus, porque eu sei que a vontade dele sempre é perfeita. Você quer ver uma coisa? Todos aqui, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Você vai perguntar, irmão, quem quer morrer hoje? Ninguém quer morrer. Mas você sabe que é melhor. Que é melhor estar com Deus, né? Plenamente, né? É lucro. Mas se perguntar quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Né? Porque você sabe que a vontade de Deus é perfeita. Mas ninguém aqui vai dizer, eu quero morrer hoje. Ninguém. Todo mundo quer viver. E mesmo que você diga, não, pastor, eu não estou nem aí. Não, irmão, você vai lutar pela vida sempre. Ninguém, se começarem a atirar, dar um tiroteio aqui, você não vai sair lá assim, o que é no meio do tiro? Você vai se proteger, você vai sair dali. Ninguém vai colocar a cara no meio dos tiros, né? Ninguém. Todo mundo vai se proteger. Se alguma coisa tenta entrar no seu olho, é automático o seu corpo já fechar. Porque você está sempre trabalhando pela vida. Sempre pela vida. Então ninguém quer morrer. Ninguém. A vontade perfeita de Deus também não é que você fique aqui eternamente. Ai, pastor, isso está me dando um negócio. Não, irmão, essa é a verdade. A vontade de Deus não é que você fique aqui eternamente. Esse não é o plano de Deus. Mas a gente mesmo assim luta pela vida. Isso é automático, isso é do ser humano. Não tem como mudar isso. Ninguém vai sair daqui do culto hoje desejando, ai, como eu quero morrer. Ninguém. Porque ainda que você saiba que essa é a plena vontade de Deus, que a gente não esteja, né, de certo modo, por assim dizer, né, irmãos, não esteja mais aqui, mas esteja eternamente, completamente com Ele, sem essa casca da carne, né, sem essa carne. Mesmo assim, a gente ainda quer a nossa vontade. Eu fui ao extremo para explicar a você sobre as coisas corriqueiras da vida. Claro que eu fui ao extremo, né, irmãos? Para explicar sobre as coisas corriqueiras. Sabe, às vezes você está... alguma coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, ou do jeito que a gente imaginava, como a gente queria. E a gente pergunta para Deus, mas Deus, por que isso aqui? Mas Deus, por quê? Porque a gente desce o nível e não entende que Deus é um Pai que sabe todas as coisas, que cuida de tudo. Eu não entendo, mas eu não preciso entender, eu tenho que crer. Eu tenho um Pai cuidando de mim agora.
eu tenho um Pai comigo agora. Ele não prometeu que eu não vou ter aflições, mas Ele prometeu que está em mim, está comigo. Isso basta. Para mim basta. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque não tem uma doença na sua família, na sua casa, porque não aconteceu alguma coisa ruim na sua família. Não, escute, eu vou fazer igual você, eu vou chorar, quem sabe eu vou me desesperar, eu não sei, mas eu tenho uma certeza, eu não vou ficar prostrado. O Espírito Santo vai sim trazer o entendimento de que a vontade de Deus é poderosa, é perfeita na minha vida. E a mesma coisa na sua vida. Seja qualquer que for a situação, a vontade de Deus é perfeita. É perfeita, irmãos. Mas você diz, ah, pastor, mas eu queria tanto que fulano estivesse aqui, ouvindo estivesse aqui. A vontade de Deus é perfeita. Vai chegar o tempo certo, a hora certa. Não é para você não orar mais pela pessoa. É para você orar. Deus é que sabe a maneira dele, a forma dele, o jeito dele. O que eu tenho em mente hoje é que eu creio que o meu Pai cuida de mim e a vontade dele é perfeita. Aleluia. Agora eu vou mostrar um texto lá do Antigo Testamento para quem diz, ah, pastor, não pega nada do Antigo Testamento. Eu vou mostrar lá no Antigo Testamento. Pode passar para nós. Daniel, né? Daniel 3,17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Ele pode, não é, irmãos? Pode. Aí ele diz assim, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. 18. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe o que ele está dizendo? Deus pode fazer. Se Ele quiser, Ele faz. Ele tem poder. Se Ele não quiser, a vontade dele é perfeita. Eu posso não entender e pensar às vezes que há alguma injustiça, mas escute, não há injustiça em Deus. Deus é justo em todas as coisas. Não há injustiça em Deus. Pode haver injustiça às vezes da nossa parte de alguma coisa, erros nossos, coisas nossas e problemas que nós trazemos. Tem gente que culpa Deus de um monte de coisa. Se ele está com dor de dente, ai, por que, Senhor? O que eu fiz? Até dizimei. Ele está com dor de dente, mas ele acha que é alguma coisa. Mas você vai ver, não cuida dos dentes. Aí ele culpa Deus. Entende? A pessoa está com um problema financeiro, ela não tem um controle financeiro, ela não se ajuda financeiramente. Ah, Deus, por quê? O que houve, Pai? Não, irmão, Deus não tem nada a ver com isso. Ele deixou você aqui, deu sabedoria, deu tudo que precisa, deu tudo o que nós precisamos. E agora? Ele dá a direção, a gente que às vezes não ouve. E aí a gente vai olhar para Deus e dizer, Deus, não, eu confio. E mesmo que eu esteja passando esse problema por minha causa, o meu Pai vai me ajudar. Porque Ele é cheio de graça. O meu Pai me ajuda, mesmo que eu tenha errado, Ele vai ajudar você, irmão. Então também não fique se desesperado, pensando, não é culpa de Deus, é minha, eu tenho que passar por isso. Não, Deus também ajuda você agora. Deus também ajuda eu e você agora. Eu quero sair daqui nessa noite, irmãos, vivendo pela fé. Não apenas aqui, porque aqui é fácil a gente se emocionar e dizer glória a Deus, mas quando a gente sai daqui e a gente entra no mercado e vê as coisas com o valor mais alto, e a gente olha o jornal e fica sabendo da quantidade de casos de dengue que aumentou, e a gente olha os jornais e vê que aumentou o desemprego, e a gente sabe, essas más notícias, é ali que eu e você vamos andar por cima como águia, sabe? Olhando por cima dos problemas, porque a fé, ela faz com que você ande por cima dessas coisas. Quem confia no Senhor não vive abalado, vive crendo. Os olhos podem estar vendo um monte de coisa, mas a fé está vendo Jesus. A fé está vendo Jesus. Aleluia. Viver pela fé é viver no descanso. Viver pela fé, viver no Espírito. O fruto é algo que nasce espontaneamente, né? Você não força fruto. O fruto ele nasce espontaneamente. Essa vida na fé são coisas espontâneas que vão vindo. A gente não clama pela bênção, a bênção aparece. Ela chega. Viver pela fé é viver nas surpresas de Deus.
Viver sendo surpreendido por Deus. Quantas coisas esse ano Deus deu para você que você nem pediu? Nem pediu. Tem um monte de coisas que você pediu, mas tem um monte de coisas que você não pediu. Você não ora todo dia dizendo: Deus, me dá mais um dia de vida. Ele dá. Você não ora, mas Ele dá. Você não ora todo dia dizendo: Deus abençoa meu casamento. Eu não oro todo dia: Deus abençoa meu casamento. Eu não oro nem um dia dizendo para Deus abençoar nada. Eu já creio que eu sou abençoado. E mesmo assim Deus tem abençoado, Deus tem estado conosco. Você entende, irmãos? O fruto, vida no Espírito, vida na fé, você vive no fruto de estar ligado na videira. O fruto de estar junto com Jesus. Será que a gente está muito junto com Jesus? Não sei, hein, irmãos? Vamos ver aqui no texto, 1 Coríntios 6,17. Eu acho que a gente está um pouquinho junto com Jesus. Vamos ver. Mas aquele que se une ao Senhor está perto dele. Está perto dele, irmão? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu e Jesus somos um. Aleluia. Você não está perto de Jesus. Você e Jesus são um. Aleluia. Como que eu não vou olhar para as coisas? Se eu sou um como Jesus, eu olho como Jesus, eu faço o que Jesus faz, eu penso como Jesus. Se eu sou um com Jesus, eu vou andar como Jesus. Se eu sou um com Jesus, eu vou crer que a palavra de Deus diz que Ele venceu o mundo. Que Ele já venceu. Eu sou um, eu já venci. Não é vós vencereis. Ah, meu irmão, sai daqui cheio de fé hoje, por gentileza. Sai daqui hoje olhando para todas as coisas como se fosse nada perto daquele que está unido com você. Como se fosse não é nada perto daquele que está unido conosco. Por isso que eu creio que tudo pode acontecer. As pessoas olham para nós temos aqui agora alguns valores para nós fazermos algumas coisas na nossa igreja. Você acha que eu estou preocupado assim? Ó? Você acha que eu estou assim em casa? Não, quando vem a preocupação eu já dou um chute nela. Sai para lá porque eu creio que Deus vai prover para nós. Eu creio. Aprenda a discernir aquilo que está indo contra a sua fé. Aprenda a discernir quando a sua alma está tentando falar mais alto que o Espírito. Aprenda a discernir, se edifique e exercite isso confessando. Não, eu creio, eu estou vendo isso, mas eu creio diferente. Eu creio naquilo que está escrito. Como está a sua saúde? O médico disse isso, mas o que eu creio? Eu creio no que a palavra diz. Lá na cruz já foi feita a saúde para mim. Como está a sua vida hoje? O que diz a palavra sobre isso? Como está você hoje? O que diz a palavra sobre isso? Então treine, se exercite e olhe para aquilo que diz a palavra e diz: é isso que diz a palavra. O que eu estou sentindo é isso, mas eu creio na palavra de Cristo. Não seja Marta, inquieta, né? Porque o irmão que está debaixo da lei, ele sempre está criticando aquele que descansa, né? É igual Marta, né? Marta diz assim: senhor, o senhor não se incomoda? Deus está aqui para lá e para cá servindo, e Maria aí sentada ouvindo. Quem está debaixo da lei não entende porque a gente não vive no monte. Quem está debaixo da lei não entende porque que a gente não fica fazendo vários propósitos de jejum para alcançar alguma coisa. Aí eles dizem: lá eles pregam que não precisa fazer nada. Esses irmãos são a mentalidade de Marta. Que nós não fazemos nada. Nós fazemos na direção do Espírito, é diferente. Nós fazemos na força do Espírito, é diferente. Não é que a gente não faça nada, é que Jesus faz através da gente. A gente não fica sozinho para lá e para cá, tentando fazer as coisas sem direção nenhuma, não. A gente para, senta e Jesus começa a ministrar o nosso coração. E o Espírito começa a dar direção. Estou precisando da direção, pastor. Então o Espírito Santo já está dando a direção para você. Amém? Eu estou inquieto como Marta, para lá e para cá. Bom, então não critica quem está descansando, pelo menos. E vai e se senta do lado de Maria. Se senta do lado desse irmão e diz assim: como que você fica tão tranquilo nesse problema que você está passando? E você vai aprender com Maria. Aí Maria vai dizer para você: olha, eu sento e ouço a palavra de Cristo. A palavra de Cristo me alimenta, me fortalece e eu sei o que fazer agora. Não é diferente, irmãos? Que eu sou um com Jesus agora. Quem pode segurar você se você é um com Jesus? A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Já é um milagre. Olha só, Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e esse aqui?
É mais ainda do que se Deus é por nós. Aqui diz, nós somos um com Jesus. E agora, quem será contra nós, irmãos? Será que eu e você tememos alguma coisa nessa terra? Será que eu e você temos medo de alguma coisa nessa terra? Não temos medo de nada, porque nós somos um com Jesus. Essa é a nossa fé. Veja que a fé, ela é outro nível. É outro nível. Por isso, toda manhã, todo dia, no grupo dos líderes ali, eu estou colocando mensagens sempre que edifiquem, né? Na internet, eles estamos colocando sempre mensagens que estão edificando os irmãos, porque essa é a nossa vida, nós vivemos pela fé. A vida passa rápido, pastor. Sim, a vida passa. E não passa rápido, ela passa o suficiente. Ela passa, mas a gente não passa como se a gente fosse nada. A gente passa como Jesus aqui. Eu não posso aceitar passar essa terra como qualquer um. Como eu disse, parece que a gente está numa selva e vai chegar no céu todo rasgado, todo arranhado, né? Cheguei aqui no céu. A gente não pode chegar assim. A gente sai no descanso. E a gente chega na eternidade, já chegamos, né? Uma maneira de falar, mas a gente chega na eternidade no descanso. E para o descanso. Você não trabalha para a salvação, mas você trabalha a salvação. É diferente. A palavra de Deus diz que você recebeu graça, mas a palavra diz crescei na graça. Está sempre se edificando. Essas duas palavras é para você se edificar. É diferente. Trabalhar para a salvação significa que eu estou lutando para ser salvo. Trabalhar a salvação é eu crescer como um cristão, crescer na fé, edificar a minha fé. E edificar a minha fé não é só no domingo ou só na quinta-feira aqui. Edificar a minha fé todo dia. E toda oportunidade que eu tenho, eu estou ajudando os irmãos também a edificar a sua fé. E assim você também tem que ser, com todos. Edifique a fé daquele que está com a sua fé cambaleando. Meu irmão, saia daqui hoje e voe como águia por cima dos problemas. Olhe de cima. Olhe de cima. Que você está nas regiões celestiais com Cristo. Você governa. Aleluia. Louvado seja Deus. Problemas, dificuldades se tornam um tormento para aqueles que não vivem pelo Espírito e não vivem pela fé. Quantas vezes a gente atende as pessoas, a maioria dos problemas sempre tem a ver com emoção. O que houve, meu irmão? Mas assim, eu estou sentindo, eu estou pensando, sempre tem a ver com emoção. O que a gente fala? O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que você crê nessa situação agora? A maioria dos problemas tem a ver com emoção, com sentimento. Aleluia. Se muitas pessoas chegam para a gente, eu até coloquei aqui um texto, e eles dizem que estão sem forças e sem condição de resolver os problemas. Glória a Deus, é bom isso. É bom isso porque não é o problema que eu estou passando, pastor, eu estou sem força aqui, o pastor está dizendo que é bom. É bom isso. É bom isso. Porque se você não tem força, eu sou o que sou pela graça. Eu posso o que posso pela graça. Faço o que faço pela graça. Venço todas as coisas pela graça. Aleluia. Então é bom que às vezes eu não possa mesmo. Eu veja que às vezes eu não consiga mesmo, porque eu vou saber que tudo é glória para Deus. Tem pessoas que chegam, ela não consegue ajudar um filho, ou pai, não consegue ajudar o pai, um desemprego, uma doença, e a aflição domina essa pessoa. Aí o que começa a acontecer? A maioria das pessoas começa com as queixas, com a murmuração, sabe, com os porquês para Deus, e o semblante da pessoa já cai. Já cai. Veja, quando alguém chega num culto, ou quando alguém não quer mais vir à igreja, sei lá, qualquer coisa, você pergunta para a pessoa, o que houve, irmão? É que assim, tem a ver com o coração, tem a ver com o sentimento, tem a ver com algo que não gostou, tem a ver com algo que feriram, tem a ver com uma mágoa, tem a ver com ressentimento, tem a ver com algo, uma mágoa com Deus. Sabia que tem gente que tem mágoa com Deus? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor deixou morrer tão novo? Por que aconteceu isso?
Por que fulano está naquela cama lá? Tinha saúde. Esses questionamentos das pessoas. Por que tem fome na África e Deus deixa a fome na África? Por que Deus deixa a criança ser estuprada? Por que é o questionamento. E eu repito, é terra. Que na terra tem de tudo. Mas a fé anda por cima dessas coisas. Para andar guardado, irmão, e não abalado por tudo que acontece aqui, somente com a fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não tem outra maneira. Não tem jeitinho. Não tem macetes. Não tem um macete. Vou ensinar um macete aqui, 3 passos para. Não tem. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não tem outra coisa. Eu vou vencer o mundo de que jeito mais? Não tem, só pela fé. Então as pessoas chegam aqui assim, desse jeito, semblante caído, cheio de coisas para resolver, mas viver pelo Espírito, viver pela fé, é confessar, como Daniel disse, né? Em outras palavras, ele está dizendo assim: a minha carne não pode, mas o meu Deus pode. A minha sabedoria já se esgotou, mas eu tenho a sabedoria de Deus, a mente de Cristo agora. Eu tenho vontade de não ir, de não continuar. Eu tenho vontade de não continuar caminhando, mas pela fé eu não vou caminhar, eu vou voar agora. Não, o que diz a palavra de Deus? Ela diz que o Senhor fortalece tanto, que aquele que caminhava corre, o que corre voa. Em outras palavras é isso. Pega hoje isso, irmão, e saia daqui assim. Quem estava com vontade de, eu não quero mais saber, você estava com um planejamento para a sua casa, para o seu trabalho, sabe? Você, estou desanimado, está desanimado? Você não vive por isso, você vive pela fé. Se você estava olhando para alguma condição sua que era impossível, então deixa de lado hoje, porque eu não vivo por essa condição, eu vivo pela condição de Deus, pela força de Deus e por tudo aquilo que Deus traz na minha vida, trouxe na minha vida. Amém, irmãos? Essa é a fé que eu vou sair daqui hoje. Essa é a fé que nós vamos sair daqui hoje. Daniel estava dizendo: eu não confio na minha força, eu confio em Deus. Se Deus pode, sim, eu sei que Ele pode. Mas se Ele não fizer, eu também não me dobro a nada mais. Eu vou continuar na fé. Se Ele faz, amém, é vontade dEle. Se Ele não fez, amém, é vontade dEle. Perfeita, boa, agradável. Sabe o que Ele está dizendo? Olha, a vontade de Deus é doce. A vontade de Deus é a calmaria. Permanecer no descanso de Deus é você permanecer no meio da guerra, irmão, na tranquilidade e na paz. Eu quero que hoje você saia daqui assim, com essa fé. Uma fé inabalável, sabe? Uma fé que as pessoas diziam assim: poxa, como que você consegue? Eu consigo porque não é eu. Que tudo é pela graça de Deus. Vamos orar juntos, irmãos?